Quero convidar os irmãos ao livro de Deuteronômio, capítulo 6. Quero chamar a atenção dos irmãos a partir do verso 4. Nós vamos seguir até o verso 25. Assim diz a palavra do Senhor. Escute, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás a seus filhos e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os seus olhos. E vocês as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês uma terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, tenham o cuidado de não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor, seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta. Porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Não ponhas à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, os seus testemunhos e os seus estatutos que Ele lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem, e para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos de diante de vocês, como o Senhor prometeu. Quando no futuro os seus filhos lhe perguntarem o que significam os testemunhos e juízos que o Senhor, nosso Deus, lhe ordenou, vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante de nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. E será justiça para nós, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos diante do Senhor, nosso Deus, como Ele nos ordenou. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Senhor bendito, bendita é a sua palavra. Te pedimos que nessa hora, Teu Espírito Santo nos instrua diante dela. Alarga-nos, ó Deus, o entendimento. Esclarece-nos a compreensão, aqueça-nos a fé, Senhor, porque precisamos de coração para crer, de uma mente para entender com clareza. E nos dê, ó Deus, ímpeto de obediência. Ajuda-nos a entender as suas palavras, com fé e obediência. No nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos para a notícia da semana. Se você minimamente frequenta uma rede social, você conhece o Felca.
uma personagem interessante da nossa paisagem digital. Um cara de mais ou menos 2 metros de altura, de cabelo batendo na cintura quase, mas que tem tido boas posturas na internet, embora seja gigantesco em termos de números de seguidores. Mas ele decidiu não apenas ter uma boa postura, como ele tem sempre, bons posicionamentos, opiniões, via de regra, muito salutares e saudáveis, mesmo do ponto de vista cristão. Mas Felca, essa semana, decidiu fazer algo muito arriscado. Arriscado para a vida dele, inclusive. Mesmo com seus milhares de seguidores, ele se mostrou uma pessoa não vendida para o algoritmo, fazendo videozinhos rápidos aí para consumir a máquina do feed, das rolagens de feed, mas decidiu fazer um vídeo de 50 minutos. Vídeos de 50 minutos não são para a nossa geração de adolescentes consumirem. A gente não tem paciência. Nossos jovens e adolescentes não têm paciência mais para um vídeo tão grande assim, não é verdade? Não é um vídeo que vai, teoricamente, me permita, bombar nas redes. Ele fez mais. Ele desabilitou a monetização desse vídeo. Algo que sinaliza virtude. Com esse vídeo, ele não estava tentando surfar uma onda de engajamento e nem mesmo ganhar dinheiro como ele faz com a internet. De forma honesta, tudo certo. Mas não era o caso desse vídeo. Esse vídeo não era trabalho, ao que tudo indica. Esse vídeo não era como se diz hoje em dia, uma trend viral. Era uma denúncia. E dá-lhe 50 minutos de pura denúncia. Denúncia do quê? Denúncia do que ele começa chamando de adultização, não são termos dele, são termos até um tanto quanto técnicos, de crianças. Adultização de crianças. E ele gradativamente vai escalonando a sua abordagem para chegar na sexualização infantil que acontece hoje, no exemplo da denúncia em território nacional digital. Mas a sua denúncia não é apenas conceitual, genérica, sobre um problema que anda acontecendo por aí, ouvi dizer, parece que acontece. Não, ele tinha endereço, ou melhor, ele tinha nome para apresentar. E na sua abordagem, ele não hesita e não se furta de mencionar um youtuber muito famoso, pelo menos para o seu grande nicho, chamado Ítalo. O Ítalo tem nada menos que 17 milhões de seguidores, pelo menos no Instagram. Mas ele ainda soma com 2,5 milhões no TikTok, mais 7 milhões no YouTube. Do ponto de vista digital, estamos falando de alguém gigantesco no alcance nacional. Alguém que tem influenciado essa geração, o tal do Ítalo. Confesso que até então não conhecia o Ítalo. Conhecia o Felca, o Ítalo não. A denúncia dele é muito clara e direcionada. O Ítalo mantém há anos uma casa onde ele vive com certas crianças. E ele faz um tipo de reality show ali. Nesse reality show, ele mantém essas crianças que ele chama de filhas, as meninas. E alguns meninos, todos menores, que ele chama de genros. E ele, rotineiramente, tem o hábito de gravar e fazer vídeos para a plataforma, tanto do Instagram quanto do YouTube e TikTok, onde ele mostra cenas no ambiente de álcool, no ambiente às vezes de tabagismo e de muita sensualização, crianças com roupas íntimas, com biquínis, com roupas de banho e muitas vezes explorando ali os limites do seminudismo, com crianças. Felca não apenas expõe o que tem acontecido com esse perfil a título de exemplo e não de exclusividade. Mas ele também faz algo mais grave ainda. Ele mostra que de fato se trata de uma sexualização na sua abordagem denunciante ao mostrar certos códigos usados por pedófilos nas redes sociais.
hashtags, siglas, abreviações, emojis, que são aquelas figurinhas que a gente usa para conversar. Nós estamos aqui comemorando o Dia dos Pais. Quando se vira pai, nós ganhamos o nosso emoji oficial. Sabe qual é? É a mãozinha assim, ó. Já falou com seu pai e ele respondeu assim? Saiba que esse é um pai legítimo dos nossos dias. A frase é... Muito bem, isso é um emoji. Fecha essa janela do Dia dos Pais e voltemos para a situação triste que eu estava falando. Existe um código na internet de conduta e de comunicação. Porque é crime. E então, eles precisam acessar certos conteúdos ou mesmo vendê-los de uma forma que não seja explícita. Então, existem códigos, existem emojis, existem siglas, abreviações, hashtags. Tanto para quem, como eu disse, publica e vende, porque o interesse é financeiro no final das contas, quanto para quem consome. E aí o interesse não é financeiro, é sordidamente sexual. Ele mostra isso em vídeo, nesses 50 minutos, fala ainda de uma que a gente ali, que desde os 11 anos de idade vem fazendo vídeos juntamente nesse ambiente, agora já com 17 anos, alcançou níveis muito graves ali de sensualização nos seus conteúdos publicados, a título de exemplo também, mas a coisa fica pior quando a gente chega no caso da Caroline. A Caroline não é uma criança, ela é uma mãe. Ela começou publicando vídeos da filha, vídeos cotidianos, no parquinho, na casa, brincando. Isso virou um hábito. Até que em algum momento, ela começou a perceber que havia um interesse e possivelmente rentável sobre a sua filha, de espectadores e telespectadores. Bom, fazendo uma longa história curta, o fato é que a mãe hoje comercializa vídeos sensuais da filha ainda menor. E tudo isso deflagradamente denunciado e amostrado. Eu digo por amostragem mesmo. Nesses 50 tristes, embora tão importantes, minutos de denúncia que esse youtuber se propôs corajosamente a fazer. Bom, isso não é de hoje, nem de ontem. Mas agora parece que estamos ouvindo. É uma realidade nacional. Estamos falando de canais imensos, seguido por milhares e milhares e milhares de pessoas. Esse canal foi derrubado. Que bom, houve uma resposta. Não sabemos por quanto tempo vai durar. Agora, por outro lado, eu fico pensando, que bom que estão escutando o youtuber Felca. Que bom que deram ouvidos a essa denúncia. Porque não faz muito tempo nós tomamos Damares por louca. Quando a ilha do Marajó foi denunciada. Falamos disso? Nos assustamos? Nos alarmamos? Não. Era ela e o Nicolas Ferreira. A gente tomou eles por loucos, por doidos, e ninguém deu bola. Perfis não foram investigados. Não subiu ao Superior Tribunal de Justiça. Já viu falar disso lá? Já viu fazer-se censura nas redes sociais para com esse tipo de assunto? Não tem, né? Ah, irmãos, como nós somos seletivos no nosso país. Como nós estamos seletivos, infelizmente. E quem está pagando o preço, nesse exemplo que estou puxando para os irmãos? As crianças. As crianças estão pagando o preço. Na nossa seletividade política. Por isso, repito, que bom que agora estamos, de uma forma um pouco mais abrangente, dando ouvidos a algo tão sério. Existe tráfico infantil. Existe sexualização, adultização de crianças.
Existe exploração sexual, existe pedofilia. Não é coisa dos loucos evangélicos. E se o Felca fosse um pastor evangélico, talvez a gente não estivesse dando ouvidos mais uma vez. Que bom que dessa vez não é. E aí a gente está ouvindo e derrubando canais e indo atrás da verdade. Bom, dito isso, eu quero te dizer que esse não é o nosso maior problema da nossa geração infantil. É um grande problema. Eu sou pai de 2 meninas. Claro que isso faz o meu coração sangrar e o meu estômago revirar. Claro. Mas eu quero ousar dizer para os irmãos que isso é sintoma e não causa. Que isso é a ponta do fruto e não a raiz. Sabe onde está a raiz? A raiz está em pais que, ou, de um lado, promovem o sadismo e a mazela dentro de casa, como nós citamos o caso da Caroline, denunciada, ou pais que ativamente promovem o mal dentro de casa para ser copiado, ou promovido, ou ensinado. E talvez você e eu nos mantenhamos agora distantes disso, falando, não é o meu caso, eu não faço isso. Mas, por outro lado, passivamente, temos diante de nós uma geração de pais omissos, distantes, ausentes, que delegaram para a escola o papel da educação, que delegaram para a igreja o papel da formação de caráter, que delegaram para as comunidades religiosas a possibilidade de discipulado espiritual, que delegaram para o Kumon, para o judô, para o jiu-jitsu, para o inglês, para a natação, a formação de identidade, porque é isso que tem ocupado o tempo de nossas crianças. Passam mais tempo com professores e tutores do que com seus próprios pais. Pelo menos efetivamente. Afinal de contas, chegamos em casa cansados, não é verdade? Queremos o nosso tempo. Queremos pôr o nosso pé para cima. Queremos que agora, pelo menos agora, ninguém nos incomode. E nunca temos tempo para eles. Nunca damos do mais caro que temos, o tempo. Não temos dificuldade de comprar presentes caros. Não temos dificuldades de fazer matrículas caras. Mas na escola do meu tempo, talvez não tenha vaga. E essa geração de pais, ou omissos, ou ativamente malignos, é a causa de tais sintomas. Essa é a causa. E você e eu precisamos respeitá-la como quem olha nos olhos desse problema, para verificar se não há em nós raízes que fomentam uma geração sem caráter, sem formação espiritual, sem paternidade ativa, sem guerra pela infância, sem guerra pelos olhos, sem guerra e luta pelo coração dos filhos. Como é que anda a sua luta por nossas crianças? Seu interesse pelos seus da sua casa. Vamos começar falando dos nossos. Como é que anda o nosso interesse neles? Tem nos feito mexer a agenda? Tem nos feito revirar as nossas escolhas? Porque esse é o núcleo básico da fé no mundo. O lar. É exatamente o que está acontecendo contextualmente no livro de Deuteronômio. Ouso dizer, apoiado no ombro de gigantes como Bruce Waltke, o livro mais importante do Antigo Testamento. Aqui está o coração da terraformação do Evangelho. Aqui os alicerces do reino estão sendo agora erigidos de uma forma visível. Deus vem trabalhando nisso desde o começo, fato.
Mas em Deuteronômio nós alcançamos uma maturidade visível do plano de Deus, do coração de Deus, que não foi tão evidente até então. Deus foi fazendo aliança com Abraão, antes mesmo disso, com Adão, com Noé, com Abraão, com seus filhos, seus descendentes, até chegarmos na aliança davídica. E em todas essas alianças você vai vendo o núcleo familiar em pauta. Ele começa falando com família, o homem e a sua mulher. Ele continua falando com Noé, e a partir de Noé, ele então preserva uma família, e essa família tem a responsabilidade de recomeçar a vida na terra. Depois nós vamos caminhar em Abraão, Isaac e Jacó, se tratando de uma família, mas com dramas respectivamente familiares em cada um de seus núcleos, onde a aliança é preservada na providência para a família e manifestada na fidelidade da família. Até que então a gente avança no tempo, pulei mais uma vez, passando pelos profetas, chegando em Davi. Aqui o ápice do que é a plataforma inicial do reino de Deus, a monarquia. O reino de Deus, com um rei abençoado. E adivinha? Os maiores dramas de Davi? Família. Agora, o que todos eles têm em comum? Deformidades graves. Disfuncionalidades sistêmicas. A primeira família já era um fracasso. Não durou 2 capítulos, gente. Mas não deu para passar a página direita, já deu errado. Não é? Vamos pular para Noé. Não vou nem contar o caso de Noé. Você conhece o caso de Noé? Não é porque que Cã foi amaldiçoado? Não lembra não? Tarefa de casa. Valer. Texto quase que proibido para menores. Famílias desfuncionais. Não, mas Abraão, Isaac e Jacó. Jacó sai fugido porque o irmão quer matar ele. E ele mentiu para o irmão e para o pai. E a mãe estava no meio do rolo. É mole? São nossos pais na fé. São os pilares da aliança, os nós que seguram essa rede do reino de Deus. Ufa, mas pelo menos ele mandou um rei segundo o seu coração. Davi. Você conhece a família de Davi? Você conhece o Davi? Qual Davi? O da Batseba. Pudera. O pai do Aminon. O pai do Absalão. O pai do Salomão. Sabe o que tudo isso mostra para nós? Não é o terror do pecado, não. Isso a gente já conhece muito bem. O brilho da graça. Porque são essas famílias imperfeitas, desfuncionais, que sim, são os nós, condutores da graça bendita de Deus. Deus que tem aliança com esse tipo de gente. Deus que fez promessa para esse tipo de gente. E promessa que não termina nesse tipo de gente, mas anuncia que Deus tem interesse num povo feito de famílias imperfeitas, mas agraciadas e alcançadas. Quando chegamos em Deuteronômio, Deus está cumprindo com essa promessa que veio caminhando nesses degraus imperfeitos, de pessoas imperfeitas, de famílias desfuncionais. E adivinhe, quando chegamos em Deuteronômio, a promessa está numa maturidade, como eu disse, jamais vista e jamais alcançada. E o que é que Deus propõe para esse povo? Vocês serão meu povo agora. Vocês não serão mais nômades. Vocês não serão mais agora um povo sem nome. Vocês são o meu povo. Ele entrega Gênesis de presente para esse povo, o Pentateuco de presente. Esse povo agora conhece a sua origem, conhece o seu Deus. E exatamente nesse momento, eles percebem que estão alicerçados em família. Toma a minha palavra de presente. 3 discursos de Moisés. Ricos em teologia. É para fazer o que com isso, Senhor? Ler em família. Crer em família.
enquanto essas famílias, com a palavra de Deus, formam o povo de Deus. Do núcleo familiar para o coletivo nacional. Esse é o interesse do Senhor. Ele continua contando com gente imperfeita. Ele continua contando com esse tipo de matéria-prima que é a nossa, porque a esperança não está em nossa perfeição, mas na perfeição do que Ele nos entregou. A semente que Ele nos deu, o Evangelho, é boa. A palavra funciona para pessoas imperfeitas. E o que é que Ele nos entregou? Bom, nós vimos o que Ele nos entregou. Escute, Israel, creia, declare: o Senhor seu Deus é o único Deus. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. É isso que Ele entregou. Ele entregou uma referência bruta e verdadeira. Ele nos entregou a gema da fé, que começa por sabermos que somos dele, fomos amados por ele, a providência da nossa história, e a nossa resposta é uma resposta de amor. Nós agora somos chamados a saber que ele é o único Deus e que nós devemos responder em amor. Deus, nós te amamos acima de tudo e de todos, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Ou seja, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu decido, o que eu faço, o que eu empreendo, como eu respondo, tendo amor a Deus. Essa é a proposta de Deuteronômio. Essa é a arquitetura, é o desenho de Deus para a terra. Eu tenho um povo amado, que eu chamo para me amar e me ter como o único Deus, acima de todos os outros deuses. Deus zeloso que não divide sua glória com os deuses ao redor. Muito bem, esse é o Evangelho, que fala de um relacionamento de aliança e amor. Mas nesse clã, Deus dá certas tarefas à família. E diz: vocês vão ler a palavra com seus filhos. Essa palavra vai estar na casa de vocês diariamente. Evidentemente, vocês vão escrever nos umbrais das portas. Vão amarrar na fronte. Vocês vão falar disso andando pelo caminho. Ao deitar ou levantar, a palavra de Deus vai ter que ser vivida no meio de lares disfuncionais. No meio de famílias imperfeitas, haverá luz perfeita. Nós temos trevas em tudo quanto é canto, mas a palavra é luz que ilumina tudo. Mesmo os quartinhos mais obscuros. Porque talvez você esteja aqui me ouvindo e dizendo assim: mas não tem pai lá em casa. Ora, na minha só teve até os 11 anos de idade. Eu venho de um lar teoricamente disfuncional, incompleto. Talvez seja o seu caso, que nunca teve seu pai, ou que já não tem mais. Talvez você esteja me ouvindo aqui como uma mãe solteira. Está se achando impotente por conta disso? Está difícil de criar os seus filhos, adolescentes? Está achando essa tarefa muito mais pesada e injusta? Talvez seja mesmo. E eu me compadeço de ti. Talvez você venha de uma família reconstituída. Talvez você venha de uma família que tem dificuldade entre os filhos. Talvez você esteja me ouvindo hoje aqui e está em descomunhão ou inimizade dentro de casa. Tudo isso mostra do nosso pecado e ou imperfeição, das venturas e desventuras da história própria e dos outros.
Em todos esses casos, fica evidente que somos imperfeitos e temos lares normalmente disfuncionais. A boa notícia é que nunca dependeu de sermos perfeitos e nunca dependeu da estrutura familiar estar em condições favoráveis e em condições de. Os ventos nunca vão estar soprando do jeito que nós queremos. Para a família funcionar, não. É só com muita graça, irmãos. Essa é a boa notícia. Nunca dependeu de nós. Nunca dependeu da configuração certa. Sempre dependeu do interesse gracioso de um Deus que pode tudo em todos. Porque Ele é tudo em todos. E é então que a palavra chega a esses irmãos antigos, dizendo: quando teu filho no futuro te perguntar. Essa palavra que é viva em casa e vivida, experimentada em casa, cotidianamente, vai ser alvo de curiosidade dos filhos. Você já teve crianças em casa? Ou talvez as terá. E para aqueles que já tiveram esse momento, você sabe como é. Você pode estar fazendo o que for, que você vai ter brotando sobre os seus ombros uma cabeça. Cabeça essa que tem uma boca, que falará assim, cujos olhos estarão arregalados. Pai, o que você está fazendo? Pai, o que é isso? Pai, eu também posso? E normalmente é quando você está ali debaixo da pia da cozinha tentando apertar uma porca gigantesca que nunca tem acesso. Já estressamos, já estamos molhados, já estamos com as quinas dos dedos sangrando e perguntando como foi que eu achei que seria uma boa ideia economizar R$150 com o encanador. E aí a criatura brota lá dentro. Pai, o que você está fazendo? Posso ajudar? É nessa hora que a gente raia. Some daqui. Mas isso ainda é quando nós estamos fazendo alguma coisa útil, né? Sabe qual que é a cena mais triste dessa curiosidade? Quando nós estamos ociosos, com o celular na mão assim, ó. Acontece isso lá na sua casa? E aí quando você vê, tem uma cabecinha aqui, ó. Olhando notícias do Gilmar Mendes. O Tito já sabe que tem um careca vilão no país. Já deu notícia disso pra Marcinho, não foi, Marcinho? Deu relatório total. Porque tá ali, sabe o quê? Com os olhinhos abertos, vendo o que a gente faz. Talvez você julgou para as estrelas que os seus filhos vieram parecidos com você. Talvez você achou que foi o destino, é o DNA, talvez seja. Talvez o horóscopo de crente, né, os temperamentos, colérico e tal. Tô brincando, os psicólogos que me perdoem. Mas a gente coloca a culpa nisso, naquilo outro. Isso aqui é a cara do seu pai, olha lá, puxou o pai. Isso aqui é, tá vendo? Olha a sua filha lá, ó. O jeitinho da mãe. A gente vai dando desculpinha, mas sabe de uma coisa? Sabe o que a gente não pode negligenciar? Que se parecem porque estão aprendendo dia e noite. Eu sei. Nem eu nem você colocamos na lousa, filhos, aula de hoje, homeschooling, os defeitos do papai. 1. 2. 3. Tá anotando? Pratica aí, depois a gente conversa para ver se você tá ficando bom. Quando você fez isso? Eu não fiz. Mas sabe o que é curioso? Mesmo assim, ele parece, e os meus filhos parecem, alunos nota 10
em fazer os meus erros se repetirem. Já percebeu isso? Sabe por quê? Também, e fundamentalmente também, porque estão vendo e aprendendo. Estão copiando, estão interessados. Estou falando de coisa ruim, podia estar falando de coisa boa. Porque sim, também copiam tudo que a gente faz de bom, não é? Os interesses vão surgindo. O Tito até hoje não sabe chutar uma bola. Adivinha por quê? Eu nunca tive uma bola de futebol, nem pretendo ter nessa idade. É claro, a manga não cai longe do pé. Meu filho torce para Vila Nova. Não é? Eu falei que eu ia passar para as coisas boas, passei. Queridos, quando o teu filho no futuro te perguntar, o que o seu filho tem visto quando te vê? O que ele tem visto dentro de casa? Deixa eu te falar, os interesses dele estão sendo moldados pelo que ele mais enfaticamente te vê fazendo. Ele está aprendendo com você a ser parecido com você. Ele está aprendendo a olhar o mundo pelos seus olhos, mesmo quando você não está mostrando nada. Mesmo quando nós não estamos apontando para nada. Eles estão aprendendo a olhar com os nossos olhos, ao ver os nossos olhos olhando. Repito. Eles estão aprendendo a ver o mundo ao ver o nosso olho olhando. Para onde você tem olhado? O que tem ocupado seu tempo? Isso tem formado, isso tem formatado caráter, imaginário e o coração. A esperança desse texto é que uma família que decide ter a palavra de Deus como de fato uma bênção dentro de casa, para ser amada, valorizada e experimentada, gerará na futura geração interesse por ela. Pai, o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor ordenou para você? Em outras palavras, irmãos, Pai, por que esse livro é tão importante para o Senhor? Pai, mãe, por que vocês consideram tanto isso? Por que esse livro é consultado, é lido por vocês? Por que tudo que você me fala tem a ver com a Bíblia? Por quê? O que significa isso? O que significa os mandamentos do Senhor? Por que você obedece a Deus que a gente nem vê? Esse interesse é resposta do que se vê. No Novo Testamento, o testemunho da ressurreição de Cristo foi tão forte que levou os nossos irmãos à morte e a não negar a fé, porque viram algo tão impactante que não dava para arredar o pé. A dinâmica é a mesma, a força do querigma, do martírio, que significa aquilo que foi anunciado, testemunhamos. Por isso, cremos. Nossos filhos precisam ver, mesmo em nós, famílias imperfeitas, amor a um Deus perfeito, apego a uma palavra perfeita, um evangelho que é semente capaz de gerar frutos bons. O evangelho pode com toda e qualquer situação humana. Não há situação humana irreversível para o evangelho. Não há. Nossos divórcios testemunham contra o poder do evangelho. E não é o evangelho que é fraco. É a nossa abertura à cura, à advertência que o evangelho é. Entende? Aqui você vê esse interesse
das crianças. Deixe o seu filho saber que você ama a palavra. O que significa? Agora, sabe qual é a resposta? Dirás a teus filhos: o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, quando nós éramos escravos de Faraó. Verso de número 21. Nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com poderosa mão. Diante de nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou de lá para nos trazer e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Egito é parâmetro, bem como a sua escravidão, à vida antes do Evangelho, a nossa morte espiritual, debaixo do império das trevas. De tal forma que a igreja que peregrina por décadas até chegar em Canaã, é a igreja hoje, espiritualmente falando, que peregrina historicamente até a volta de Cristo para a Nova Jerusalém, espiritual, completa, e finalmente consumado historicamente. Nós temos ali uma maquete, sabe dessas que a gente vai no shopping e tem ali um prédio lindo, uma maquete maravilhosa? Deuteronômio conclui uma saga de maquete desde o Êxodo, onde a escravidão e a morte espiritual, representada no Egito, é agressivamente quebrada no poder de Deus para libertar os cativos e peregriná-los providencialmente no deserto e na dificuldade da história do deserto. Escasso, porém providente. Limitado, porém abençoado. E eles caminham até a terra que Deus prometeu. O protótipo do reino, que agora está muito mais avançado e muito mais completo, mas que ainda se consumará com o nosso rei, quando ele voltar e assentar-se diante de todos no seu trono. Estamos caminhando para isso. Aqui um adiantamento, um resumo, para uma realidade maior. Nós responderemos: éramos escravos de Faraó. Em outras palavras, o papai um dia foi perdoado por Jesus. Seu filho sabe que você se converteu? Você posa de herói, de Billy Graham? Tinha Russell Shedd, agora tem você. Eu contei para vocês semanas atrás, meu filho chegou em mim e perguntou, né? Pai, quando você era criança, você pecava tanto quanto eu? Olhei nos olhos dele e disse, sem titubear: claro que não. Isso é terrível. Depois eu desmenti a brincadeira e disse que sim, filho. Papai precisa da graça de Jesus até hoje. E teve a oportunidade cravada para eu contar um pouquinho da história da minha conversão para ele. E eu percebi que quem puxou esse assunto foi ele. Nós precisamos ter esse tipo de conversa com os nossos filhos. Ah, pastor, não tem criança em casa mais não. Ixi, agora está muito melhor para ter essa conversa. Chama seus filhos adultos para falar um pouquinho da sua história de fé. Fale um pouquinho de como Jesus foi gracioso com você. E como tem sido desafiador até hoje responder em amor a esse Deus gracioso. Do quanto você já pôde testemunhar essa poderosa mão na sua vida. Nós vamos ter esse tipo de conversa com os nossos filhos. Com os nossos cônjuges. Nós precisamos ter esse tipo de conversa. Quando o seu filho vier te perguntar, vai ser a oportunidade perfeita para você dizer: o Senhor nos tirou de lá. O Senhor foi fiel e bondoso. O Senhor foi gracioso sobre a minha história, sobre a minha vida. Nós precisamos ter esse tipo de conversa. De vulnerabilidade, mas também de contemplação a Deus.
de crédito ao autor da nossa fé. Porque a gente pode gastar e investir tanto tempo no pode, não pode, porque não pode, porque isso aqui é pecado, porque aquilo outro é pecado, porque isso aqui é o certo, que a gente esquece de falar o porquê que é errado, o porquê que existe pecado e qual é a possibilidade da santidade. E tudo isso se encontra num único fator: Deus. Amarás o Senhor teu Deus. É porque nós amamos e reconhecemos o Senhor que temos condição de reconhecê-lo na nossa vida hoje e saber que pecado é pecado. Diga isso a seus filhos, passado. Mostre para ele a sua história, de onde você veio. Mas Moisés orienta o povo e diga mais. Diga sobre o presente. Que porque Ele te salvou, porque Ele te libertou, o verso 24, Ele nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida como tem feito até hoje. Por isso obedecemos, por isso cremos, a ponto de tomar decisões. Ele nos ordenou que nós fôssemos fiéis. Ele nos deu condição para isso, razão para isso. Filho, porque o Senhor salvou o papai, porque o Senhor salvou a mamãe, perdoou os meus pecados, me prometeu uma vida eterna, me deu vida com Ele. Hoje a mamãe está lutando para obedecer o Senhor, para agradecer o Senhor, para ter uma vida de adoração, uma vida de serviço, uma vida de missão. Filho, o papai está servindo ao Senhor. O papai respondeu o chamado do Senhor. O papai está tentando ser cada dia mais parecido com Jesus. E tem dia que é mais difícil do que outro dia. Mas o Senhor merece a nossa resposta, o nosso esforço, de todo o coração, de toda a nossa alma. Por isso a gente está tentando obedecer, filho. Por isso o papai está tentando aprender todo dia na palavra como é que a gente tem que agir. O Senhor ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor. Temor e obediência, obediência e temor. Presente. Porque sabemos o que Ele fez por nós, na cruz e na nossa história. Obediência presente. Olhamos para trás, obedecemos agora. Mas também tem uma perspectiva futura, final. Porque Ele será por nós justiça. Diz o texto, verso 25. E será a justiça para nós, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos diante do Senhor, nosso Deus, como Ele nos ordenou. Há frutos bons na caminhada da fidelidade. Há boa colheita no esforço pela glória de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. Há promessas, há cuidados, há colheita no caminho de fidelidade e obediência. Há frutos a serem colhidos, ainda que no deserto, ainda que as nossas dores não sejam todas sanadas no caminho da obediência. Há provisão, há recompensa. Filho, vale a pena. E Ele está preparando morada, eternidade. Jesus voltará, filho. Passado, presente e os olhos num futuro cheio de esperança. Filha, Jesus voltará. Até lá, marchamos obedientes, adoradores, tementes. Isso, irmãos, é o jeito de Deus construir o reino na terra. Com famílias que lutam pela próxima geração, que não se omitem e se desviam do mal dentro de casa. A igreja tem uma responsabilidade enorme diante da futura geração. Não com a sua escola bíblica dominical, que tanto prezamos e amamos e nos esforçamos por ela. Não com a nossa escola bíblica de férias. Não com o culto pela manhã e o culto pela noite, onde nossas crianças têm a oportunidade de cultuar conosco e de ir para a sala aprender da palavra de Deus. Não é assim que a igreja tem a responsabilidade de formar a fé da próxima geração. É em casa. É nos lares.
cuja responsabilidade é intransferível, mesmo que para o pastor, mesmo que para o coordenador do Ministério Infantil, mesmo que para a EBD, mesmo que para a EBF e qualquer outra sigla que a gente ama pronunciar. Filho se educa em casa. Se você abrir mão disso, saiba que seu filho estará mesmo assim sendo educado. Só não será com aquilo que você talvez gostaria. Não abra mão disso. Lute pelo coração dos seus filhos. Na oportunidade que tiver, na chance que tiver, como puder. Crie oportunidades. Pregue a palavra. Pregue o evangelho. Dê testemunho. Mostre a palavra na sua vida. E então conte com a igreja. E então tenha a igreja como parceira. E então tenha a escola bíblica dominical para fazer um polimento, para te ajudar nisso. E então tenha sim os cultos para poder ajudar no discipulado. Mas é uma vez por semana. Os outros dias é com você, papai, é com você, mamãe. Não há desculpas. A casa onde há pai e mãe, e onde há só a mãe, ou só o pai, ou só os avós, pode ter a mesma palavra poderosa. Não traga desculpas. Leve o evangelho. Ele funciona. E pode formar uma próxima geração iluminada. Ore pelas crianças do nosso país. Ore pelos pais dessa geração. Para que o mal seja contido, mas para que o bem do evangelho seja corajosamente propagado, vivido, experimentado. E comece isso no seu lar, como eu preciso fazer acontecer no meu, diariamente, com as mesmas dificuldades que você. Mas precisamos lutar pelo coração dos nossos filhos. São os próximos discípulos de Jesus, os próximos missionários. Que Deus abençoe o seu lar e a sua família, na graça do Senhor. Vamos orar. Deus bendito, como somos carentes de graça, misericórdia do Senhor. Que bom que o Senhor nos dá graça e misericórdia abundantemente. Te pedimos mesmo por isso. Ajuda-nos em casa. Ajuda os nossos filhos. Ajuda a nós como pais, futuros pais, avós, professores, influenciadores. Oh Deus, ajuda-nos a iluminar luzes claras do evangelho, testemunho vivo e convicto do evangelho do Senhor. Oh Jesus, salve nossas crianças, salve nossos filhos, Pai. Contenha o mal da nossa geração, Paizinho. Oh Senhor, tem misericórdia. No nome de Jesus. Amém.